Então, boa tarde, seja bem-vindo à edição semanal desta semana de Think Tank. Nas últimas semanas temos sido obrigados a mudar o dia, ou de quinta para quarta, ou de quinta para sexta-feira. Esta semana vai acontecer o mesmo e a razão é muito simples. Amanhã é feriado. E a única pessoa deste grupo que continua a fazer programas ao feriado é Mohamed Camilo Lourenço, que é o comentário matinal. Portanto, não quero obrigar estes senhores a virem perorar para aqui num feriado. Ora, esta semana vai ver que, apesar da mudança do dia, o tema é muito interessante. Estes senhores propuseram um tema muito corajoso e muito atual, que tem a ver com eleições. Não apenas com as autárquicas, mas com aquilo que é o problema estrutural que informa o país. E é muito simples. Passos Coelho, o criador da geringonça, com a sua saída, vai dar cabo da geringonça. Bem, eu confesso que vou perguntar a estes dois senhores como é que explica isto. Joaquim, vamos começar por si. Bom, em primeiro lugar, é preciso sempre repetir aquela indicação importante: todas as eleições autárquicas são locais, mas as leituras são nacionais. E como agora se viu, destruíram mais depressa o Dr. Passos Coelho do que as legislativas que ele ganhou, mas que não lhe permitiram formar governo. Sim. Ora, é justamente por este efeito nacional que interessa analisar se de facto o PSD perdeu nas eleições autárquicas. Não perdeu? E a resposta é: perdeu tanto como perdeu o PS e como perdeu o PC. Mas como assim, Joaquim? Ora, vamos lá ver, como isto não é possível, porque para um perder é preciso que outro ganhe. Não sendo a lógica do PC. Não se podem perder todos, não é? Sim. Mas podem. Porque nenhum atingiu os objetivos que naturalmente estavam ao seu alcance. Ou seja, o PS não conseguiu a maioria absoluta em Lisboa, o PC perdeu Almada, perdeu Barreiro, mas Beja, ganhou Moura, Setúbal. Barrancos. Mas ganhou Setúbal. Enquanto que o CDS ganhou Lisboa e por isso ficou. Isto significa que, tal como no tempo do engenheiro Guterres, para escapar ao pântano, Passos Coelho tinha que se demitir. Porque ele Mas acha que fez bem em demitir-se? tinha de o fazer. Porque ele estava no pântano desde que, para esconderem o que fez José Sócrates, os socialistas, designadamente depois da tomada de posse do partido por António Costa, fizeram do Passos Coelho o culpado disto tudo. Quando, de facto, se havia um inocente, era ele. Sim, não foi ele que levou o país para a Não, beira e da quando bancarrota. foi para o poder não fazia a mais pequena ideia do que é que ia ser a política que ia ter de executar. Ou Porque seja, também não o que fazia. Passos Coelho fez foi ser o gestor da insolvência. É isso? Mas pior, porque quando estava a recuperar a empresa, tiraram dessa função de gestor da insolvência. Demitiram-no. E se lá tivesse ficado, iam acusá-lo de ter desbaratado os bens da empresa que lhe tinha sido entregue para gerir depois de falida. Portanto, tinha mesmo que se demitir porque era um pântano. Mas ao demitir-se, criou um problema insolúvel para o Partido Socialista. Os esquemas das posições conjuntas desconjuntam quando há estes resultados nas eleições autárquicas. Mas porquê? Porque o PS tenderá, no futuro, a deixar a aliança com a esquerda para fazer aliança com o CDS? Não, Essa é a sua ideia? não é com o CDS. Então, Não, vai fazer aliança com o PSD. Porque nós agora voltamos ao Mota Pinto e ao Mário Soares. Depois do fracasso da Aliança Democrática e de umas eleições autárquicas em que o dirigente do CDS, Freitas do Amaral... Joaquim, mas eu não percebo. Que vantagem... Joaquim e Jorge, que vantagem é que tem o PSD de se juntar ao PS num bloco central? Não é a vantagem do PSD, é a vantagem do Rui Rio. Não tem nada a ver com os partidos. Mas o tem a Joaquim ver está a com- assumir que o Rui Rio vai ganhar a Tem a presença ver do com os PSD. protagonistas. Ora bom, justamente pelo mesmo mecanismo que o António Costa usou para culpabilizar o Passos Coelho de tudo e que lhe permitiu receber o apoio das posições conjuntas de 3 outros partidos, hoje esses 3 outros partidos já perceberam que as posições conjuntas lhes foram desfavoráveis
e que o beneficiado António Costa se está a preparar para receber de braços abertos o apoio do recém-chegado Rui Rio à direção do PSD. Antes de passar ao Jorge, não se esqueça que pode ir colocando as suas questões, comentários, que é para nós comentarmos depois na segunda parte do programa. Jorge, qual é a tua ideia? A ideia é similar. Eu julgo que neste momento o que pode acontecer à política portuguesa é que a coligação de governo, ou que apoia o governo, deixou de ter inimigo comum. Portanto, deixar de ter inimigo comum significa que as posições que concertavam estavam sempre de alguma forma direcionadas para o outro lado da barricada, que era Passos Coelho. Portanto, isso cria um outro tipo de problema, que é, afinal, onde é que estas três entidades vão convergir. Vão convergir sobre o quê? Sobre a Europa, sobre a reforma das pensões, sobre a reforma do Estado, sobre as reformas de natureza fiscal. Portanto, e aí a tensão vai naturalmente crescer. Portanto, quando nós dizíamos que o Passos Coelho criou a geringonça e também a destruiu, é porque o que fez unir, de alguma forma, essas esquerdas que são muito diferentes... Foi o ódio a Passos Coelho. Foi o ódio, não é ao Passos Coelho, é que foi o ódio às reformas que estavam por trás do consulado de Passos Coelho. Então, mas isso indica que a nova liderança do PSD, ao fazer um acordo do PS, também vai esquecer essa ideia das reformas? Não, o que Passos Coelho se confrontou, e nós reparamos bem, foi quase a ausência de candidatos conhecidos para apresentar ao eleitorado nas autárquicas. Porquê? Porque o Passos Coelho fez também a própria ruptura dentro do próprio PSD. Portanto, os barões do PSD, a geração mais velha do PSD, que tinham de alguma forma governado o país em condições diferentes, não esteve com Passos Coelho. E, portanto, o que talvez agora Passos Coelho deve estar a refletir é que não conseguiu criar uma geração que se pudesse apresentar às autárquicas de forma a que o resultado fosse outro. Então, ora, isto revela... Não, mas isto revela o quê? Revela que, afinal, a crise é muito mais profunda do que se parece. É uma crise de regime. Mas é uma crise de regime que vai afetar todos os partidos, porque todos os partidos sabem que o passado não se consegue repetir e, portanto, o futuro tem que se construir, mas provavelmente de forma diferente do passado. Mas a pergunta é, mas pode-se construir o futuro com pessoas que têm ideias do passado? Uma impossibilidade técnica. E, portanto... Aproveito para dizer que este é o tema do meu artigo de sexta-feira no Jornal de Negócios. Precisamente isto, que é a geração de velhotes que manda nos partidos. E eu nunca vi velhotes fazerem reformas. Mas eu não é a geração do ponto de vista etário. Não, eu percebo, eu sei, já falámos sobre isso várias vezes, mas deixa-me dizer que eu não acredito que nenhuma daquelas pessoas que passou dos 50 anos tenha uma ideia de reforma. Não, mas no PSD e no PS, mesmo. Mas o problema central é que as reformas que foram introduzidas pela coligação anterior são reformas que iam contra um conjunto de interesses instalados que de repente se sentiram mais tranquilos. É verdade, mas que são defendidos por um bastião nos partidos que é de gente com idade mais velha. Aliás, deixa-me fazer-te uma... Mas isso é natural. Vamos chamar nomes às pessoas. Mas isso é natural. Porque eu ouvi a Dra. Manela Ferreira Leite, ouvi o Rui Rio, e ouvi algumas figuras do PSD e fico horrorizado. Digo assim, já acabou o tempo destas pessoas. Mas elas continuam ali a falar como se fosse... Quando elas eram mais novas já diziam o mesmo. Também é verdade. A doutora Manuela também tem toda a razão. A doutora Manuela não fugia muito àquilo que diz agora. Tem toda a razão aqui. Mas a questão de fundo continua a ser esta. Este desfazer da geringonça que vocês defendem vai acontecer porque o PSD e o PS vão juntar no governo? Não é isso. Camilo, ninguém pensava que os três partidos das posições conjuntas se fossem juntar ao PS. Sim. Mas juntaram-se e depois disso ter acontecido, toda a gente percebeu porquê. Agora, quando esses quatro partidos, ou três partidos das posições conjuntas, mais uma parte do PS que acreditava nisso, verificarem que o que se aproxima é uma aliança do PS com o PSD de António Costa com Rui Rio,
vão voltar ao princípio da história, dizendo fomos enganados. Porque, afinal, o que estavam a preparar sobre o Orçamento de Estado era o Mota Pinto com o Mário Soares. Mas era essa a minha pergunta. Se a aliança ia ser, a partir de agora, ou a partir das eleições, entre o PS e o PSD. E quanto mais essa imagem aparecer, mais os partidos das posições conjuntas percebem que foram enganados. Mas porquê é que se quer falar na aliança? A aliança para quê? Para governar o país e ter uma maioria estável? Mas é essa a pergunta. Pronto. O problema é que a estabilidade foi introduzida no léxico político como relevante para a gestão da dívida soberana. Sim. Jorge, Pronto, eu vou-te ler uma declaração de Jerónimo de Sousa. Estamos, entre aspas, atenção, isto é, entre aspas, estamos perante um governo minoritário, não existe nenhum acordo parlamentar. Pronto. E isto é... Mas chegou tarde à manifestação. O problema do Jerónimo de Sousa é que ele agora reconhece e chegou tarde à manifestação. Os acontecimentos ultrapassaram o Partido Comunista. Uhum. Porque a única forma... Está entalado. Não, é que a única forma que o país tinha de respeitar a dívida soberana é contrária às ideias do Partido Comunista. Uhum. E, portanto... E do Bloco de Esquerda? Mas havia algo mais importante para o Partido Comunista, que era o Passos Coelho. Sim. Pronto. E escolheu um inimigo. E ao escolher esse inimigo, o que fez foi que saiu do caminho tradicional do seu eleitorado. Por isso o Joaquim, quando diz que afinal ninguém ganhou, o que é mais interessante de ver é que realmente toda a gente percebe que não ganhou. Andam a fingir. Andamos todos aqui a fingir que se ganhou, mas ganhou-se o quê? Um projeto para o país, um destino para o país, um desígnio para o país. Joaquim, mas Ou seja, desapareceu o Passos Coelho e o Jerónimo de Sousa descobre que não há acordo parlamentar. Uhum. É uma coisa Estranhíssimo. milagrosa. Porquê? Porque aparece o Rui Rio. Repare que o PSD ganhou em Braga, ganhou em Aveiro. E em Braga era Ganhou em Viseu? socialista. Não, Viseu foi Sim, sempre. Foi sempre Cavaquistão. Viseu, Guarda, não é aí, não é aí. Não. Braga conta. Sim, é importante. E ganhou com a maioria absoluta. Braga vale 10 oeiras. Mas valia a pena a gente aqui falar porque é que é importante a admissão ou a não candidatura de Passos Coelho. Então porquê é que é importante? Porque é importante porque dá a oportunidade a esvaziar ainda mais o problema. Esvazia o problema que nós temos, que é, afinal, a união que pode existir entre o PS ou o PSD vai servir para quê? Para fazer que tipo de reformas? Mas essa foi a pergunta que eu fiz há bocadinho. Pronto, e vai-se revelar que não é possível fazer isso. Porquê? Porque os dois, eles estão, vamos lá ver, o que o Joaquim estava a referir, que é, quando sai o Passos Coelho, aparece Jerónimo de Sousa a dizer, afinal, não há acordo no Parlamento. Então significa o quê? Que o acordo no Parlamento tem que ser feito com outro. Mas para feito com outro o quê? Para fazer exatamente o que o PS está a fazer? Sim, mas Portanto, o PSD não pode ter como desígnio mudar de líder para continuar uma política que estava a ser apoiada pela geringonça. Não pode ser... Quer não fazer reformas. Eu volto à mesma questão. Que interesse é que tem o PSD em juntar-se ao PS numa coligação, sendo um parceiro menor? Isto não vai conduzir a um ainda maior minguamento do PSD? Eu volto a dizer que não é o PSD que quer, o Rui Rio que quer. Está bem, mas isso é assumir que o Rui Rio vai Portanto, ganhar. já será o PSD do Rui Rio. Mas é ele que vai ganhar as eleições, Agora, em sua opinião, as diretas? Calma. Vamos ver qual foi o erro que cometeu o Passos Coelho. O Passos Coelho, quando não consegue formar governo depois de ter ganho as eleições, ficou a olhar para o passado e a argumentar com o que tinha feito no passado. Quando aquilo que ele devia ter feito era, como faria o Sá Carneiro, uma distinção clara entre os políticos do interior e os políticos do exterior. Isso quer dizer Os políticos do interior são querem distribuir o que há. Sim. Ou seja, o do sistema. Quando diz do interior, quer dizer do sistema. Do interior do território. Os políticos do galinheiro que precisam de uma rede... Mas, Joaquim, é bom clarificar isso por uma razão muito simples. Quem está a ver ainda vai dizer assim, estão a distinguir os políticos da província dos políticos do litoral. Não. Por isso é que eu estou a dizer, é do sistema fora quem está fora do sistema. Não é só do sistema, é da economia interna
que depois tem de ter umas injeções de dívida que vêm de fora, mas que tem a rede do galinheiro e ninguém consegue fugir do galinheiro. Sim. O que permite ao galo, isto é, à autoridade política, exercer o seu poder sem, digamos, apelo ao exterior. Sim. O que é o exterior? É a competitividade, é atrair os investimentos externos, é ganhar crescimento pelas exportações. Foi isso o que melhorou na economia portuguesa. Mas não foi feito por estes senhores que lá estão? Não, foi foi feito por esse? inércia Foi feito do pela anterior. Troika. Foi feito pela Troika. Mas isso, nem interessa se foi pela Troika, se foi pelo Passos Coelho, se o Passos Coelho se O Passos limitou Coelho limitou-se a cumprir o que a Troika a lhe disse. executar o programa da Troika. Sejamos Mas, honestos. por isso é que o Passos Coelho devia ter pegado na bandeira do exterior e dizer: cá estou eu para modernizar o país. E só se moderniza o país rompendo as redes do galinheiro, deixando as galinhas à solta e cada uma arranja o galo Não, onde acho que quiser. o Passos Coelho desenhou a sua oposição baseada num cenário. Que era o Que era, se aquilo corresse mal, como ele achava mesmo que ia correr mal. Pronto. Só que a meio do percurso o governo mudou de estratégia. Não, é que o cenário do Começou a cortar a despesa. Não, o cenário não é de Passos Coelho não era esse. O cenário Não. de Passos Coelho é: não vai haver milho para as galinhas. Exatamente. E as galinhas vão-se a voltar. Ora, Pronto. isso foi o que não aconteceu. E não aconteceu porquê? É Porque ele tinha aberto o galinheiro Pois. e nem se tinha apercebido disso. Bom, vamos voltar daqui a 30 segundos, porque vamos fazer uma pequena pausa, não só para eu começar a ver aqui as mensagens, mas para você poder começar a preparar-se para o bombardeamento, que eu acho que está aqui muita matéria para bombardear. Então até já.